Essa partezinha aqui, ó, muita gente lê cantando, né? Tipo, fala Arjuna Vacha, Shri Bhagavanu Vacha, Duryodhana Vacha, Dhritarashtra Vacha. Só que não se fala entoando, né? Por quê? Porque essa linha aqui, ela não faz parte de uma estrutura métrica, não é parte de um verso. Essa partezinha aqui, ela é uma prosa. Então a prosa você só fala Arjuna Uvacha, tá? Não fala entoando. Então ele tinha feito uma pergunta. É, uma pessoa, né, que está engajada. Então essa pessoa que está engajada, ela vai ao inauspicioso pelo quê, né? Então, né? Pelo que essa pessoa engajada vai ao inauspicioso. A Nityanapi, mesmo não desejando, ó Varshneya, descendente de Vrishni, isso aqui é um vocativo, né? Patronímico. Balat Iva, como se fosse a partir de força, né? Como se fosse a força, né? Essa pessoa, ela é compelida, né? Ela é coagida, tá? Então, através de quê? Aí Krishna responde. Então, aqui ele fala, né? Shri Bhagavanu Vacha. Não é falar Shri Bhagavanu Vacha, isso não existe. Então, é só falar Shri Bhagavanu Vacha. E aí sim vai entoar. Kama Isha Krudha Isha Rajoguna Samudbhava Mahashano Mahapapma Vijena Mihavairinam. E aí a Arjuna perguntou, Krishna vai responder. Então, através de que uma pessoa, mesmo sem querer, é compelida a ir ao inauspicioso, a fazer uma ação que é papam, que é pecaminosa, que muitas vezes ela sabe, racionalmente ela sabe que aquilo vai dar para ela um desdobramento ruim. Então, que força é essa que conduz as pessoas como se fosse a força, né? Aí ele disse, né? Kama Esha, Krudha Esha. Esse é o desejo, Esha, Kama, Esha, Krudha. Esha é o pronome, né? Ele está no nominativo. Ele é do idam. É um nominativo singular masculino. Então, isso aqui é o nominativo. Então, o que liga os dois aqui, ó, esse é o desejo, ponto. Aí ele vai dizer, Kruda Isha. A palavra no português, ela é feminina, né? Mas no sânscrito ela é masculina. Então, vou botar aqui o não tá aí, né? A ira, tá? Ops. Essa é a ira. No capítulo 2, Krishna falou sobre a escada da queda. Por isso que ele está falando. Que força é essa? Essa força é o desejo. Essa mesma força é a ira. Então, como é que o desejo se transforma em ira? Lá no capítulo 2 ele falou, né? Dhyato Vishayam Pumsa, uma pessoa meditando, né, nos objetos. Sanga Teshupa Jayate, nasce então um apego,
Aí Sangat, Samjayate, Kama, a partir do apego nasce o desejo. Kamat, Krodo, Abhijayate, nasce a ira do desejo. Aí ele vai falar, a ira leva à confusão da memória. A confusão da memória leva à perda do intelecto, né? Buddhinashat, Pranashyati. E aí, então, sem o intelecto, a pessoa é conduzida à destruição. O que isso quer dizer? Que o desejo desenfreado não é que você não possa desejar, todo mundo deseja. O desejo não é um problema, o problema é a prisão do desejo. Ou eu realizo isso, ou então acabou. Aí esse acabou aqui é cruda. Como assim? Eu não consegui porque aquela pessoa ficou no meu caminho, porque eu sofri injustiça, ou eu me esforcei tanto, isso não é justo, não sei o que, não sei o que lá, ela conseguiu, eu não consegui. Então esse desejo desenfreado, esse desejo que é produzido pela ilusão que te faz perder os valores, ele te coloca em situações ali onde você vai ter não só cruda, a ira, como também baia, o medo, né? Então, você tem a ira, você tem o medo, tem a ansiedade, você tem a inveja, você tem a ganância, tem uma série de coisas, né, que são produzidas pelo desejo não alcançado, tá? Quando alcança, então, muitas vezes é até pior, né? Então, esse é o desejo, essa é a ira. Rajoguna Samudbhava, quebrando aqui, ó. Aqui está no nominativo, aqui está no nominativo, essa linha toda é nominativo, e esse composto nominal também é nominativo, né? Então, quer dizer que tudo isso aqui está ligado a isso aqui. Então, Rajoguna é o quê? É Rajas mais Guna. Pelo Sanji aqui, Rajas mais a gutural G, fica Rajo, Rajoguna. Então, Rajoguna, Samudbhava, prefixo sam, mais prefixo uts, mais raiz gu, que vai fazer o sufixo nominal primário a, quando você junta os dois ali, tá? Tá? Aliás, ele vai sofrer o guna, tá? Vai ficar a, vai ficar, na verdade, vai ficar rou, aí soma com o a, fica mais o nominativo singular. Qual é a raiz? Como você procura no dicionário? Sam, uts, mu. Samudhu é gerar. Tá? É ser produzido. Então, esse é o desejo, essa é a ira, produzido, aí ele de trás para frente, que produz-se, né? Ou que é produzido pelo modo da paixão, que é, botar só aqui, ó, só para a gente, samudbhava, que é a produção, né? A origem, que é a produção do modo, né, guna, da paixão. Existem 3 modos básicos aí na Prakriti, né, na natureza, que é Sattva, Rajas e Tamas. Sattva é o equilíbrio, Rajas é o movimento e Tamas é a inércia. Não é que eles sejam ruins, você precisa dos 3, mas eles precisam estar em equilíbrio. Quando eles estão desequilibrados ali, você vai ter um excesso de Rajas,
o excesso de tamas, né? Ou seja, você é excessivamente é, detido à ação ou à inação. Então, esse é o desejo, essa é a ira, é, que é a produção do modo da paixão. E aí, Mahashana, Mahapapma, aqui está no nominativo, tá? E aí, então, você já sabe, né? Que esse desejo, essa ira, que são nascidos do modo da paixão, eles também são o quê? Ele é o quê, né? Que aqui está no nominativo, né? Esse desejo, que vira ira, né? Mas ele está falando de uma coisa só. Por isso que aqui está no nominativo singular, né? Ele é o quê? Mahashana. Mahashana, Maha, né? É grande, é uma coisa grande. Ashana é o grande devorador, né? Aquilo que é voraz, é o grande comedor, né? O grande devorador, tá? Devorador, por quê? Porque ele vai comer a tua poupança, ele vai comer o teu tempo, ele vai comer a tua energia, ele vai devorar seus valores, ele vai devorar a sua paz, tá? Ele vai devorar tudo na tua vida, porque tudo gira em torno do desejo. Então, se tudo gira em torno do desejo, você vai deixar muita coisa de lado, vai passar por cima de outro tanto para poder realizar isso. Então, ele é um grande devorador, tá? E ele também é o quê? Mahapapma. Papma é papman, tá? O nominativo de papman, papman, tá? Vou botar aqui no index. Final, pap, papman, ou papma. Então, nominativo singular masculino de Papman. Então, ó, final N, né, o nominativo do palavra com terminação em N, Papman, tá? Então, Papman é uma coisa que é maligna, né? Ela é infeliz, ela é desafortunada, calamitosa, é um crime, um pecado, é uma fraqueza, tá? É uma coisa inauspiciosa, tá? É uma coisa assim, é o resultado de uma má ação, tá? Então, não tá aí, né? É o Mahashana, grande. Na verdade, você tem que ler de trás para frente, né? Devorador imenso. Vai não ficar esquisito, né? Grande devorador. Grande pecado. Ou inauspicioso. Tá? Então ele disse: Vidyanam mihavairinam. Vidyanam mihavairinam. Aqui, na hora que você vai ler, você junta os dois, né? Mihavairinam. Lê como se fosse uma coisa só, sem o espaço. Então, Vidyanam mihavairinam. Aqui por causa do sanji, virou o Y, né? Então, Vidhi vem da raiz vid, é um imperativo, né? Segunda pessoa do singular. Vid, verbo. Então, segunda pessoa do singular, da voz ativa, da classe 2, do imperativo da raiz vid. Vid quer dizer saber, vidhi quer dizer o quê? Saiba ou conheça. Né? Então, saiba, né? Saiba. Então, aquilo que você vai saber, daquilo que você vai conhecer, tem que estar em que caso? O objeto do conhecimento, acusativo. Então, aqui, enam, vairinam.
Então, enam é o etádio, né? No acusativo, né? Vou botar aqui, ó. Enam. É o idam, né? Então, idam quer dizer esse, né? O enam também quer dizer esse, só que aqui no caso o acusativo, né? Então, botar, em vez de saiba, vai ficar melhor. Conheça enam, conheça esse. Qual é a outra palavra que está no acusativo? Vairinam. 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 É o inimigo, tá? E é vairim. Vairim, vairin, inimigo, né? É porque aqui o acusativo de vairim é vairinam. Então é um inimigo. Só para a gente tirar a prova lá, não falar de coisa de orelhada, vairim. Isso aí. Acusativo singular masculino de vairim. Vairim, um inimigo. Vairinam, esse, conheça esse. Acusativo, né? Um inimigo, tá? Ira, essa palavra aqui, ela é indeclinável, né? Ela tem o oposto dela, que é o amutra. Amutra quer dizer o quê? No outro mundo, né? Do mundo. E o ira quer dizer nesse mundo, ou aqui, nesse lugar. Então, conheça esse inimigo nesse mundo. Para você derrotar o seu inimigo, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o seu inimigo. Senão você não derrota ele. Você vai estar lutando com você não sabe nem com quem. Então aí ele vai dizer como esse inimigo ele age, né? Vriyate vahni yatadarsho malena cha yatho mena virto garbhas tathate nedamavirtam. Olha aqui, né? Deixa eu ver. Ah, tem um verbo aqui. O verbo aqui, ó. Mena avriate. Ou é avriate? Vamos descobrir. Tá? Avriate é a raiz. Ups, ver, tá? Ver quer dizer cobrir. Ver, cobrir, né? Aí ele usa o prefixo. Vou botar o prefixo longo, o alongo, cobrir, né? É um alongo, né? Se colocar o a breve, vai, é o contrário, né? Nem existe. É, quer dizer, existe, mas não tem no dicionário. Aí é haver, né? Então, haver, cobrir. Havia te, cobre. Cobre-se, né? Havia te. Na hora que você for procurar no dicionário, remove o prefixo. Então, ele vai dar ver, né? Terceira pessoa do singular, da voz média, da raiz ver, classe um ou classe 5. Então, aqui, ó. Terceira pessoa do singular, participio passado, né? Voz média, o presente. Então, cobre, cobre, tá? Quem cobre-se, né? Tá? É quem? Aí vai no nominativo. Aí tá aqui ele, ó. Oni. Remove a marca do nominativo, é isso aqui que vai procurar no dicionário. Varnir, é, esqueci o nome da palavra, mas vamos ver aqui.
É um fogo, não é fogo, fogo. Então, o fogo cobre-se. Na verdade, é coberto, né? É coberto. Então, é uma ação que ele está sofrendo. O fogo cobre-se. Cobre-se. Aí aqui a gente tem o quê? Terceiro caso, né? Terceiro caso. Drumena. É druma. Druma é fumaça. Drumena pela fumaça. Terceiro caso. Druma. Então, o fogo cobre-se pela fumaça. Terceiro caso. O fogo cobre-se pela fumaça. Yatha Adarsha Malena Cha. E da mesma forma, né? Adarsha Malena Cha. E, né? Então, esse Cha aqui está conectando com a sentença de cima. Então, eu vou colocar, vou começar por ele aqui. E, tá? Aqui não tem verbo. Não tem verbo. Então, o que, que eu faço? Vou no nominativo. O nominativo está aqui. Adarsha. Adarsha é o quê? É a raiz. É o prefixo a, que nega, mais a raiz tersh, mais o a, que vai formar o substantivo, mais o nominativo plural. Esse aqui, ele vai sofrer guna. Então, a gente vai aqui só para você ver. Guna. Guna de né, é ar. Então, por isso que ficou dars. Que ficou dars, tá? Se a gente for no dicionário colocar ó, é, o A mais a raiz, mais a palavra lá, né? Adarsha. É um espelho, tá? A raiz, darsh, quer dizer ver, tá? Ver, ver. Que forma a palavra darshana. Só para efeito de curiosidade, como que de darsh ficaria darshana? A primeira coisa é que essa palavra aqui sofre guna, né? Ou é verde. Eu acho que é verde. Vamos só ver aqui, ó. É, a palavra darshan. Então ela sofre, não é darshan. Ela sofre guna, tá? Então aqui é sofre guna, ó, ar, né? Ar, então é dars. Aí ela acrescenta o sufixo ana, sufixo primário ana, aqui, ó, ana. Substantivo de ações neutro. Olha lá, darshana, ver, né? Darshana quer dizer o quê? Visão. Às vezes o pessoal fala darshan ou darshan, né? Isso não existe, né? É darshana, que quer dizer visão. Ah, o mestre vai dar um darshana. Então, quer dizer que o mestre vai conceder uma visão dele, tá? Então, aí formou a palavra darshan, tá? E quer dizer espelho. E, né? Tá? O espelho. Malena. Mala é impureza. Malena, mesma coisa lá em cima, ser o caso. Ruma é poeira, né? Aliás, é fumaça, drumena pela fumaça. Mala, impureza, malena pela impureza, pela poeira, né? Mala. É diferente, né? As pessoas falam, né? É, pode ser até uma excreção do corpo humano, né? Mas é poeira.
Aqui é sujeira, né? Aqui é poeira, impureza. Então o espelho está lá. Aí quando tem a impureza, você não consegue. O espelho perde a função do espelho. Então o espelho pela sujeira, né? Sujeira. Pela sujeira. Então é o intelecto, né? Ele é. Você perde a memória, porque com a memória você perde a capacidade de julgar, né? Como é que vai funcionar o intelecto sem memória? Não funciona. Então anulou o intelecto ali, você vira um bicho, né? Um bicho agindo só pelo desejo ali, passando por cima de tudo, né? Então esse intelecto seu, ele é como se fosse o fogo coberto pela fumaça. Você não vê o fogo, você só vê a fumaça. E é como se fosse também o quê? Um espelho coberto pela impureza. E ele vai dar outro exemplo aqui, ó. Yatho Garbas, que é Yatha Ubena Averta Garbas. Aí eu tirei de todo o Sanji aqui, né? O Yatá é assim como, né? E aqui, ó, da mesma, assim como, né? Avertar, Garbas. Assim como, aí vai aqui é o particípio passado, aqui é o nominativo. Então, o Yatá, assim como, o quê? Nominativo, né? Garbas, essas duas palavras estão no nominativo. Então, Garbas é o feto, né? Mas só uma coisa, né? A pessoa fala assim, vou cantar meu Japamala. Japamala não, né? Vai cantar o Japamala. São duas palavras longas. Você falar os dois As curtos, você está falando de sujeira. Malá já é o quê? É uma virlanda, né? Colar, um rosário, tá? Então, se você falar, vou cantar meu Japamala, Japa sujeira, né? Repetição de sujeira. Então, na verdade, é mala, dois As longos. Então, garbas, garba, é o feto. Garbas. Oh, fiz errado. Garba. Então, o que é garba? É o embrião, tá? Então, assim como o embrião, não está aí no verso, mas depreende, né? Ele é o quê? Averta. Averta é, na verdade, é o alongo aqui, ó, como era lá em cima. Ele é o alongo, que ele intensifica, mais a raiz ver, quer dizer, cobrir, mais a marca do particípio passado, que quer dizer coberto, mais a marca do nominativo singular, que quer dizer coberto, né, no nominativo. Então, o embrião é coberto. Coberto pelo quê? Coberto por. Aí também, ó, de novo, o instrumental, o bena. Aí você remove do instrumental, você vai ter a palavra uba. Uba é o ventre, né? Uba. Uma membrana que envolve o embrião, né? É um ventre. Então, assim como o embrião é coberto, uba, ventre, ubena, pelo ventre, tá? Aí ele finaliza. Ó, da mesma forma que o fogo é coberto pela fumaça, da mesma forma que o espelho é coberto pela sujeira, da mesma forma que o embrião é coberto pelo ventre, tá, tá, da mesma, assim como, né? Da mesma forma, tá, a mesma
Da mesma forma, o quê? Tene, tenedam, avertam, tenam, idam, avertam, tirando o sangue. Da mesma forma, idam, esse, né, nominativo singular, né, esse intelecto, esse conhecimento, ele o quê? Ele é avertam, ele é coberto, tá? Ele é coberto, tena, por esse. Esse o quê? Esse desejo, né? Que, na verdade, o que ele quer dizer aqui, ele está usando a palavra desejo, mas a essência do desejo como um aprisionamento é a vidya. A vidya, que é o quê? É uma ignorância. É a ignorância espiritual. Não é uma ilusão, né? Não é só uma ignorância, né? Porque a ignorância você conhece, né? Tipo, eu não falo alemão, então eu sei que eu não falo alemão, eu conheço a minha ignorância de alemão. Quando a gente fala de avidiar, é uma ignorância ignorada. Se é uma ignorância ignorada, então eu estou dentro de uma ilusão. Eu não sei que eu devia saber, e em função de eu não saber o que eu deveria saber, não saber o que eu deveria saber, eu então assumo, crio uma identidade com base nos elementos materiais e que é o meu corpo e na interação com outros elementos ali, né, do meu intelecto, da minha mente, dos meus sentidos, né? Então, com base nessas interações, eu então estabeleço para mim uma ideia de identidade, uma ideia de identidade que é mutável, que é impossível de ser completa, impossível de ter uma paz permanente. Então, eu fico eternamente ali, por meio das ações, tentando satisfazer o meu desejo. Porém, como ele falou lá no capítulo 2, Karmanyeva de Karaste Mapaleshu Kadachana, você tem autonomia quanto à ação, mas não quanto aos frutos da ação. Então, essa ignorância, ela me leva a crer que o resultado da ação depende unicamente do meu esforço. E quando eu acredito nisso, o que, que vai acontecer? Eu me levo à ira. Porque, não, só dependia de mim, mas alguém me atrapalhou. Dependia de mim, mas aí o governo mudou isso. Aí mudou aquilo. Né? Então ele não entende que existe uma dinâmica superior à vontade dele que controla todo o universo. Então ele fica ali por meio das ações se debatendo, tentando realizar os seus desejos e é por aí assim por diante. Então, na verdade, ele está falando aqui, ele é coberto pelo desejo, mas ele é coberto, na verdade, pela ilusão. É porque ele usa a palavra desejo para representar a ilusão, tá? Avartam jnanametena jnanino nityavairina kamarupena kaunteya dushpurena nalena cha. Então, avartam jnanam etena jnanino nityavairina. Aqui só tem um particípio passado com o acusativo. Não tem verbo. Então, vamos lá. Jnanam avartam. A palavra gnana, ela é neutra, né? Então, aqui pode ser tanto o acusativo quanto o nominativo. Então, vou botar aqui, ó. Gnanam.
tá? Então, ó, nominativo, por ela ser neutra, né? Pode ser tanto o nominativo quanto pode ser o acusativo. Eu vou assumir ela como um nominativo, tá? Então, então vou direto aqui no nominativo, nominativo. Então, nhana é da raiz nha, nha quer dizer conhecer, nhana, conhecimento. Então, o conhecimento, qual é a outra palavra que está no nominativo, né? A virtão, botar aqui, ó. Vai dizer que também pode ser neutro ou pode ser tanto acusativo quanto nominativo. Eu procuro por particípio passado, né? Porque é um particípio passado com a marca do acusativo. Então ele me diz o acusativo ou nominativo. Particípio passado, tá? Então, como que ele é feito? A raiz ver mais a marca do particípio passado mais a marca do nominativo ou acusativo neutro, vertão, mais o prefixo, né, do alongo que ele intensifica. Então, a vertão. Então, o conhecimento, o que liga os dois é o nominativo, então é o quê? Encoberto. Tá? Encoberto. E aí tá. Primeiro caso, segundo caso, não tem, tem o terceiro caso. Etena vairina. Vairina, ó, a palavra, ela é vairim. Vou botar aqui, ó, grammar. A palavra é vairim. Vairim quer dizer inimigo, a gente já viu. Vairim. Aí o instrumental dele, ó, vairina, tá? Então, o conhecimento é encoberto. Etena, etad. Etad, etena, etena. Pronome. Instrumental singular masculino, instrumental singular neutro. Por esse, o conhecimento é encoberto, etena. Por esse. Aí você tem que ir atrás da palavra que também está no instrumental. Que é o quê? Nitya Vairim. Nitya Vairim, vamos ver se até existe, né? Vairim, a gente já viu. Inimigo, né? Alguém que é hostil. Um inimigo. Vamos ver se tem essa palavra. Nitya Vairim. Não tem. Que é o quê? Por esse inimigo permanente. Esse inimigo eterno, permanente, seria mais permanente. Por quê? Ele já está falando, né? Porque por mais que você tenha conhecimento, por mais que a tua racionalidade tenha assimilado a lógica e a dinâmica do universo, você é assaltado pelo desejo. Você sabe que é errado. Você sabe que não deveria. Você sabe que vai passar por cima de um monte de valor. E o que você faz? Você passa. E você fala assim, é uma força, eu não sei, como que fui contra a vontade. Eu queria não querer fazer isso, mas eu fui lá e fiz, né? Então aqui ele está falando, né? Então o conhecimento, eu tenho o discernimento, eu sabia que era errado, eu sabia que ia dar ruim, eu sabia que o negócio ia me levar para um arrependimento absurdo, mas na hora eu nem pensei. Ou seja, o conhecimento foi encoberto por esse inimigo permanente. Por isso que Jesus falou, né? Não foi Jesus que falou, foi João. Vigiai e orai, né? Porque a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, o conhecimento ele é encoberto, né, por esse inimigo permanente. E ele fala, né? Nhanin, nhaninas. Nhana, nha, conhecer. Conhecer.
Jnana, conhecimento. Jnani, conhecedor. Aquele que é dotado de conhecimento, aquele que é inteligente, aquele que é sábio. Então, e aqui a palavra jnaninas, ela está no genitivo. Né? Então, o conhecimento é encoberto por esse inimigo permanente do sábio. Tá? Ou muita gente traduz, né? O conhecimento do sábio é encoberto por esse inimigo permanente. Mas se você parar para pensar, ó, aqui é o primeiro caso, né? Aí depois tem o terceiro caso. O genitivo é só o sexto caso, então ele ficaria por último, tá? Mas não alterando o sentido ali, não tem problema. Então, o conhecimento é encoberto por esse inimigo permanente do sábio, ou seja, mesmo que seja sábio, ele também, ele está vivo. Se ele está vivo, ele tem os sentidos. Se ele tem sentidos, ele tem desejo. Só que a diferença é ele tem uma contenção, ele consegue, o desejo vem, não vem nem o desejo, vem uma ideia, sabe, aquele sopro. E se acontecesse? E se isso fosse uma possibilidade? Ele não sopra força nisso, ele não dá vida a isso. Ele mata, corta ele pela raiz, né? Porque lá nesse capítulo 2 ele vai ver, o Cristiano vai falar, né? Contemplando os objetos, surge o apego, do apego surge o desejo, do desejo surge a ira, da ira, a confusão da memória, a perda da inteligência leva o cara à destruição. Então ele sabe a escadaria da queda, a pirambeira, e ele fala, não, para por aí que eu já sei onde você vai dar. Eu já vi esse filme, então, e eu conheço o sofrimento que é. Então vamos parar por aí. Ele já dá ele mostra para a mente, fala assim, olha, o que você quer como prazer, na verdade está travestido de dor, e sofrimento e arrependimento. E depois, para reverter isso, se é que tem reversão, vai ser um trabalho muito maior que você não vai querer. Então a mente automaticamente ela se desvincula daquele objeto de desejo e vai para um outro lugar. Então, como o Krishna falou nesse capítulo, Nigraha Kim Karisheti, o que a repressão pode causar, né? Então, a mente não foi feita para ser reprimida, estrangulada. A mente foi feita para ser conduzida, porque ela só tem dois valores, né? Ou gosto ou não gosto. Então, muitas vezes o que ela gosta não presta. Então, você tem que mostrar para ela, olha, o que você gosta vai te levar a um sofrimento. Então, ela desgosta. Então, fala, não, então deixa para lá, não vou querer não. Vamos para outro lugar aqui, né? Porque, na verdade, o que a mente quer, toda pessoa quer, é paz e felicidade permanente. Agora, o que ela vai chamar de paz e felicidade muda o conceito. Agora, o destino também pode mudar, né? Então, aí ele fala, né? O conhecimento é encoberto por esse inimigo permanente do sábio. O instrumental, ele pode ser pela ou com, tá? Vou botar aqui. Kramer. Rupa quer dizer forma. Vou observar. Rupa é forma. Rupena, pela forma. Ou com a forma. Ou é pelo, ou é com. Tá? Então aqui eu vou botar com. Kamarupena é o quê? Kamarupa. Kamarupa é o quê? A forma do desejo. Kamarupa. Ops. Rupa. Kamarupa, assim, do shape da vontade, né? Assumindo qualquer forma da vontade. É a forma do desejo. Esse, com a forma do desejo. Quem é esse inimigo? Esse inimigo, né, com a forma do desejo. Vou botar aqui embaixo. Com a forma do desejo. Ó filho, Calteia, né? Ó filho de Kunti.
é a mãe dele. Se eu escrevi certo. Kunti, né? A mãe dele, né? A viúva de Pando, é ela mesma. Aí você pensa, como que de Kunti ficou Kaunteya? É porque aqui sofreu verde e aqui acrescentou o sufixo eia, que é patronímico. Então, Kunti, aí eu vou lá no. Aqui, ó. Guna e verde, ela sofre verde. O Guna de U é ao. Então fica cal, tá? De cu fica cal. E aí você adiciona sufixo secundário eia. Cadê? Aqui. Eia, tá? Então é criado por algo, nascido de algo. Então, Kunti é o nome da mãe, Kaunteya é o quê? Nascido de Kunti, né? Filho de Kunti, tá? Então, ó, filho de... Por isso que aqui ficou de Kunti, ficou Kaunteya. Isso aí chama de patronímico. Então, essa é com a forma do desejo, do Spurena, Analena, já. Com o quê? É, pelo, aqui é o instrumental, e aqui também é o instrumental. Do Spura, Anala, Tchá, né? E, e o quê? Com e não, e pelo Anala. Anala é fogo. Anala é um fogo. É o fogo. E outra palavra que também está no mesmo caso, né? No terceiro caso, instrumental, singular, dos purena, que é dos pura. Fabrício, Oi, Anala, então, é um outro nome para Agni, que apareceu ali, Deus do Fogo, quando você colocou no dicionário. também é. Uhum. Olha lá, o deus do fogo, o poder digestivo, o suco gástrico, né? Por que que eu botei aqui fogo, né? Porque é o contexto, né? Mas poderia muito bem ter outro texto aí que chama Indra, não, né? Como é que é o nome dele? Deus do fogo é quem mesmo? É É Agni, vai. Agni. Aí chama isso. ele de Anala, né? Rei Anala, se referindo a Agni, né? Então, ó, é pelo fogo, que é o quê? É prefixo dus, né? O dus é um prefixo que quer dizer que é difícil, que é ruim, que ele é dificultoso, né? Então, sufixo primário, dus. Ah, não, prefixo. Dus, aqui, ó. Frequente usado para indicar um significado negativo, tá? Então, dus pura. Pura é pleno, dus pura é uma coisa que é difícil de preencher, né? É difícil de ser preenchido, de ser satisfeito, saciado. Então, e pelo fogo, difícil de ser saciado. Quanto mais coisa se joga no fogo, mais fogo tem, né? Para apagar fogo com gasolina. É a ideia aqui, né? Então, quanto mais desejo, mais desejo. Aí ele vai dizer. Aqui já foi tudo.
Já. Mano buddhir asya adhisthanamuchyate etai vimohayat yesha jnanamadhrutya dehinam. Então, Indriani Manobuddhir Asya Adhisthana Uchate. Então, Uchate é o verbo da raiz uk ou vak, tá? Terceira pessoa do singular, da voz média, não quer dizer disse, tá? Porque está na voz média, né? Disse o quê? Indriani. Indria, sentidos, né? Indriani, no plural, né? Os sentidos. Manas, sim, é nominativo, né? A mente. E buddhi, intelecto. Asya, adhisthana. Eles são o quê? Adhisthana. Adhisthana é ad, adhi, está, adestá. Mas na. Está quer dizer permanecer, a raiz verbal permanecer. Sthana é permanência. Adhisthana é um local onde se permanece. Adhi, bota o sangue, né? Adhi, com sangue, né? Sthana. Adhisthana. Ops. Aqui é a breve. Adhisthana é o quê? É um local de permanência, né? Uma base, tá? Uma posição local, a residência, a morada, o assento. Então, e aqui essa palavra, ela tá no nominativo também, ela tem que estar para poder combinar com as demais palavras, né? Sthanam é um particípio, vamos ver. Ah, peraí. Ah, errei aqui, ó. Sthanam. Não, é um pronome. Ops. Sthanam. Essa palavra está aqui, ó. Sthanam. É o ato de se posicionar, né? Posição ou postura do corpo, onde fica, né? Sthanam. E ele não. Porque o na também é a marca do particípio passado, né? Ah, não, botei pronome, ó, é substantivo. Ó, por isso. Stana. Então aí, tá isso aí mesmo. Ó, nominativo singular neutro. Para combinar, né? É. Então, disse que, não tá aí, né? Que os sentidos, a mente e o intelecto, eles o quê? Não tá aí, né? São o, não, a base, né? A base. Então, disse que os sentidos, a mente e o intelecto são a base desse, é genitivo singular, né? Desse o quê? Desse inimigo, né? Inimigo, desejo, ilusão, tá?
Porque às vezes as pessoas têm um pensamento muito limitado do texto. Ela fala, o problema é o desejo, né? O problema não é o desejo. O problema é a ignorância, a ilusão que produz um desejo que te leva a um aprisionamento, que te leva a um arrependimento, que não faz você ir contra a dinâmica do universo. Né? Então, não é o desejo, é a ilusão. Só que aqui Krishna está falando a ilusão na forma do desejo. Porque a ilusão por ilusão, você só está iludido. Agora, quando você deseja, vai atrás e começa a agir, aí você começa a fazer mal a você e muitas vezes aos outros também. Eu vou parar por aqui, aí já deu a hora, e aí a gente se vê na próxima aula. Beleza, pessoal? Sim, muito obrigada. Boa noite, Fabrício. Tchau, tchau.